Good morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e estamos hoje com a nossa terceira aula sobre conditionals. E espero que a nossa última aula sobre conditionals, porque assim, eu resolvi remodelar, resolvi refazer algumas aulas e agora nós vamos ver outras situações de conditional em inglês. Antes de mais nada, se você perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro, conceitos gerais, eu vou deixar alguns cards para vocês olharem. Recomendo que vocês assistam. Recomendo que vocês revejam principalmente os tempos perfeitos, sobretudo o past perfect e o would. Recomendo muitíssimo, porque a partir daqui a gente vai começar a complicar um pouquinho. E também revejam sobre modais. Eu acho que o conceito básico de modais são importantes porque nós vamos lidar um pouco com modais. Antes de mais nada, deixa eu recuperar um pouquinho o que é o conceito de condicional em inglês. Basicamente, é você dizer que uma coisa depende de outra para acontecer. É isso. Em português não é muito diferente, a gente utiliza o se, inclusive em português, para isso. Em inglês não é muito diferente. O que muda, o que torna a coisa um pouco mais complexa no inglês, é que o conditional, nessa situação, ele tem estruturas que são um pouquinho mais trabalhosas. E para falar a verdade, você precisa dominar três estruturas básicas. A estrutura do condicional real, que é o first, do condicional irreal, que a gente chama aquele condicional que não é possível agora, mas não é um condicional impossível, e o irreal, que é aquele condicional, no caso terceiro, que é aquele que a gente trabalha com hipótese, que é o third conditional. Por quê? Todos os outros conditionals derivam disso. Por exemplo, o zero conditional que eu já mostrei para você na primeira aula, ele é uma variação do primeiro, tanto que muita gente não considera o zero conditional de fato como condicional. Considera como parte do primeiro, em alguns casos, ou considera apenas como uma constatação de um fato. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, if you put your hand in the fire, you burn it. Se você colocar sua mão no fogo, você queima. Então, não tem assim muito o que contestar nisso, isso é um fato. Então, não é exatamente uma condição. Só que a partir daqui, a gente vai começar a ver uma coisa que é super usual, que é eu usar modais nos conditionals. Porque eu não utilizo apenas o would como único modal. Vocês viram, por exemplo, o eu, no caso do primeiro, e o would, no caso do segundo e do terceiro. Porém, eu posso usar outros modais. E eu tenho outras formas de usar os conditionals. Então vamos ver outras que também são bem comuns no inglês. Então aqui na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais desses outros condicionais. Então, vamos ver os condicionais usando outros modais. Então, modal verbs para esses conditionals. Vamos ver aqui o seguinte. Quando eu tenho o primeiro condicional, no lugar de will, eu posso usar o can. E isso vai ter uma diferença bem significativa. Quando eu vou utilizar o would, no caso do segundo e do terceiro, eu posso substituir por could ou might. Por qual razão eu posso substituir? Dentro dos modal verbs, existe uma coisa que nós chamamos de possibilidade. Modals of possibility, ou modais que falam de possibilidades em inglês. E possibilidade não é só o eu, não é só o would. Então, quando uma coisa ela é possível de acontecer, can, could e might, eles são usados para isso. O will é uma coisa que a gente chama de futuro genérico com uma possibilidade genérica. O can é uma coisa mais possível. Could e might são outras formas de dizer uma coisa que o would. E o should, que vocês aprendem nos modal verbs, que ele serve para a gente dar um conselho, quando usado em conditional, você sugere coisas para alguém. Então aqui você muda a função do should. É por isso que é interessante que vocês pensem que em modal verbs, você em vez de se aprender o can, could, may, might separadinho, aprenda o
o uso, a função deles. Então vamos estudar cada um desses condicionais, o que eles mudam. Então vamos começar aqui com o primeiro condicional, que é o can e com o will. Então eu coloquei aqui duas frases para vocês poderem analisar. If I save money, I will buy a new car. Então se eu poupar dinheiro, eu comprarei um carro novo. If I save money, I can buy a new car. Então, qual que é a ideia, qual que é a diferença de eu usar o can e de eu usar no caso aqui não está aparecendo porque esse apagadorzinho que está no lugar. Deixa eu até tirar ele aqui para vocês poderem ver melhor. Acho que aqui vocês vão ver um pouquinho melhor. Então, if I save money, I can buy a new car. Qual a diferença então? Quando eu utilizo can, eu posso comprar, é uma coisa que eu ainda não fiz, eu vou fazer. Porém, a certeza de que isso vai acontecer, a proximidade desse futuro, dessa condição é muito maior. Então, quando eu trabalho com o first conditional, usar o will e usar o can me dá diferença. Se é possível, eu vou usar, ou mais possível, mais próximo, can. Se está muito distante, ou se é uma possibilidade que talvez nem ocorra, o will. Mas tem que ser coisas que são possíveis de acontecer. Por isso que é primeiro condicional. Aí, you wouldn't be so tired if you went to bed earlier. Você não estaria tão cansado se você tivesse ido para a cama mais cedo. Então, vamos pegar isso aqui como exemplo de segundo condicional. Um exemplo geral. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que se você tivesse ido mais cedo, isso quer dizer que nesse momento você está cansado. Porém, isso não te impede de, em outras circunstâncias, você ir mais cedo para a cama. Se você tivesse ido cedo para a cama em uma situação, ou se você fosse mais cedo para a cama, você não estaria tão cansado, você não ficaria tão cansado. Então, o que eu estou dizendo aqui é, nesse momento, não foi possível que você fosse para a cama cedo. Mas que espero que em outras oportunidades você vá um pouco mais cedo para a cama. Se eu usar o terceiro condicional aqui, eu mudo um pouco a minha ideia. Um pouco da ideia de regret, de culpa, no caso. Então vamos ver o que acontece com o segundo. You couldn't be so tired if you went to bed earlier. You might not be so tired if you went to bed earlier. Aqui tanto faz qual você utilizar, o couldn't ou might not be. Aqui no caso might, could. Qual é a diferença de eu usar isso e de usar o would? Aqui eu vou mudar um pouco a minha ideia que eu posso transmitir. O could, o could muitas vezes vai trabalhar com a ideia de habilidade, aquilo que eu posso ou não posso fazer em termos de capacidade. Não é o caso nessa sentença aqui. Ou vai trabalhar com a incerteza. Então, you couldn't, você podia não estar tão cansado. Quer dizer, havia uma possibilidade, mas eu não estou certo de que você não estaria tão cansado. Talvez você tivesse dormido. Isso não é garantia de que você não tivesse cansado hoje, mas é um talvez. O might not be é somente possibilidade. Então, no caso aqui, quando eu digo you might not be, não existe might em inglês, não se usa, é meio feio falar isso. You might not be so tired if you went to bed earlier. Você poderia não estar tão cansado se tivesse ido para a cama mais cedo. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, existe a possibilidade de você não estar cansado, mas não é uma certeza isso. Eu não estou certo de que isso, de fato, aconteceria. Então, no caso, a mudança aqui é um pouco maior do que o can e o could. Porque no caso do can e o could, eu só aproximo mais ou afasto mais o futuro. Aqui eu mudo qual o grau de certeza que eu tenho com relação a essa ação. E é a mesma coisa que vai acontecer no terceiro. Então, no caso, ou eu não tenho certeza dessa condição, de que isso realmente aconteceria, ou eu vou falar sobre uma coisa que relacionada à sua habilidade, ou à habilidade de alguém, de fazer alguma coisa. Aí vamos ver no terceiro condicional. She'd got
the job if he hadn't been so nervous in the interview. Ela teria conseguido a vaga, teria conseguido o trabalho, se ela não tivesse ficado nervosa na entrevista. Aqui eu não coloquei o she na hora de colocar a frase porque eu esqueci de corrigir isso aqui no meu exemplo. Vou até acertar aqui, senão vai ficar com problemas na hora de dar o exemplo para você. Então, she, não vai dar o sujeito, vai ficar diferente. Então, o que acontece aqui? Que eu estou alterando o exemplo para a gente poder fazer alterações aqui ao vivo mesmo, porque eventualmente eu acabo esquecendo de trocar. Então vamos lá. She'd have got the job if she hadn't been so nervous in the interview. Então, ela teria conseguido vaga de emprego se não tivesse ficado tão nervosa na entrevista. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ela ficou nervosa na entrevista. Mas. E não conseguiu emprego, evidentemente. Mas, se não tivesse acontecido ela ficar nervosa, ela teria conseguido o emprego. Isso é uma certeza que eu tenho. Eu estou certo de que ela podia ter conseguido o emprego se ela não tivesse ficado nervosa. Isso é uma certeza que eu tenho. Mas aí, o que acontece se eu mudo para could para might? Então, vendo aqui, she could have got the job if she hadn't been so nervous in the interview. She might have got the job if she hadn't been so nervous in the interview. Então, aqui não é a habilidade, no caso vai ser a possibilidade. Ela poderia, tanto faz com as duas tem o mesmo sentido, ela poderia ter conseguido a vaga se ela não tivesse ficado nervosa na entrevista. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu não tenho certeza se ela não tivesse ficado de fato nervosa, se ela. Eu não tenho certeza se ela teria conseguido o mesmo emprego se ela não tivesse ficado nervosa, mas havia a possibilidade disso acontecer. Então vejam que aqui a mudança já é um pouco maior do que no primeiro condicional. O segundo e o terceiro eu mudo pelo seguinte: eu não tenho certeza se seria de fato diferente. Eu mudo meu grau de certeza. Ou eu me refiro a alguma coisa que a pessoa pode ou não pode fazer por conta da capacidade dela. Não é o caso das sentenças que eu coloquei para vocês, porque não é tão comum eu falar isso daí. Porque sempre que eu envolvo habilidade, muitas vezes eu também vou envolver incerteza. Não tenho certeza se as habilidades dessa pessoa garantiriam a ação. No caso aqui, eu penso que muito provavelmente ela conseguiria a vaga, mas se ela não tivesse ficado nervosa, ainda assim existe uma chance de ela mesmo assim não ter conseguido a vaga. É isso que eu estou dizendo em inglês. Agora, should entra para eu dar sugestão. Então, should you call after hours, leave a message. E nota que não tem o if aí. É aqui que nós entramos no primeiro condicional diferente. Em inglês, e vocês vão ver isso nos próximos exemplos também, nos próximos casos, nem sempre eu vou usar o if clause. Aliás, é muito comum que nem que você utilize tanto assim o if clause quanto a gente imagina. Quando eu quero sugerir algo para alguém, eu tiro o if e coloco o should. Então, em inglês eu estou dizendo o seguinte: você deveria me ligar, você deveria telefonar para mim depois. Se você me ligar depois do. Vamos dizer assim, after hours seria o seguinte, em inglês. After hours seria depois do horário de atendimento, depois do horário comercial, é uma coisa desse tipo que ele quer dizer. Should you call after hours? Então, quer dizer, se você me chamar depois do horário comercial, se você ligar depois do horário do expediente, deixe uma mensagem. Então, no caso de eu utilizar o should, eu tenho aqui um uso que ele é bem interessante. Pelo menos para mim eu acho ele bem interessante. Se eu utilizo o should, eu não utilizo o if. Porque eu mudaria um pouco a ideia. Se eu dissesse assim, if you call after hours, leave a message. Então eu estaria, no caso, dando. Também entraria na sugestão, afinal de contas eu tenho um imperative aqui também.
só que seria mais uma ordem. Aqui é uma sugestão, aquilo é uma coisa mais suave, por assim dizer. Então, quando eu utilizo isso, eu estou dando sugestões. Agora, outras expressões que a gente vai utilizar aqui. Unless, should, as long, should, já mostrei ali atrás. Unless. Outra expressão também que é muito frequente. O primeiro condicional, ele tem uma situação em que eu não preciso usar o if. E agora entra a grande jogada no inglês. É preferível usar o unless do que o if quando eu tenho uma condição negativa. Ou seja, eu dependo de que algo não aconteça para eu ter um resultado. Seria, no caso, o meu if clause negativo. If you don't do, do. Uma coisa assim. Só que em vez de eu falar if you don't do, unless you do. É isso que muda. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já disso daí. Então, vamos pegar a sentença aqui. She on time if the train isn't delayed. Ela chegará no horário se o trem não estiver atrasado. Notem aqui, eu tenho uma sentença no futuro, no caso do primeiro condicional, uma coisa que vai acontecer, só que eu dependo de uma coisa não ocorrer. O que eu dependo? Eu dependo do trem não atrasar. Só que no inglês, eles vão dar preferência a não usar essa segunda sentença. Não quer dizer que a sentença não seja comum. Só que se você pode usar uma sentença que seja uma afirmação, é preferível. Então, olha o que acontece. She on time unless the train is delayed. Ela chegará a tempo a não ser que o trem esteja atrasado. Então, equivale no português a gente chamar o nosso a não ser que. E vocês não sabiam, né, gente? A não ser que é o nosso C, só que é o nosso C negativo. Então, em português eu não digo assim, se meus pais não estiverem em casa, eu vou jogar bola. Ou, a não ser que meus pais estejam em casa, eu vou jogar bola. Então, a não ser que é o unless no inglês. Então, o unless, ele transforma uma sentença em afirmação, só que é uma afirmação com ideia negativa. E ele só é usado no primeiro condicional. Você não pode utilizar nos outros dois e nem nos mixed. Nada disso. Então, she on time unless the train is delayed. E mesmo quando diz o can. Então, eu poderia dizer o seguinte: she can on time. Ela pode chegar. She can come, no caso. She can come on time unless the train is delayed. Ela pode vir no horário se o trem não estiver atrasado. Ah, professor, mas eu não teria she'll be on time? Poderia. Mas aqui no caso a elipse serve numa boa. She on time. Ela estará no tempo. Isso aqui está subentendido. No problem. Agora, em situações formais, aí nós vamos ter o terceiro condicional e não é tão frequente, mas acontece muito em situações formais. Sobretudo em texto. Eu corto o if e coloco o had no começo da frase. Isso é muito frequente, isso é muito comum. Da mesma maneira que o verbo to be na primeira e na terceira pessoa do singular é tudo were. Eu não falei isso daí para você no verbo to be, mas vira tudo were. Então, quando eu tenho situações formais, o if ele desaparece e o had vai para trás do sujeito. Então, por exemplo, if you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Então, note que eu tenho aqui if you had been more careful. Então, tá vendo que eu tenho aqui no if clause, if you had been, que está no present perfect, no past perfect. Para eu tornar isso aqui mais formal, eu tiro o if e eu jogo o had antes. E ficaria assim. Had you been more careful?
You wouldn't have had an accident. Tem diferença de sentido? Nenhum. O sentido é exatamente o mesmo. O que muda aqui nesse caso é que essa é uma forma extremamente formal. É muito mais comum você ver isso aqui escrito do que falado. O falado, eles vão dar preferência a este que nós vimos agora há pouco. If you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Isso aqui é muito mais formal. Agora, por último, a gente tem necessidade de ser específico. E, gente, prestem muita atenção porque este é um caso que eu considero o mais chato dos conditionals. Como assim, Fábio? Por que você considera mais chato? Os outros já não são bem complicados? Vamos lá, vamos bater um papo 10 aqui. Primeira coisa, a gente tem que colocar na cabeça 3 particularidades do inglês que, quando você domina, você é isento de muita dor de cabeça. Pelo menos para mim, boa parte das minhas dores de cabeça com o inglês somem nesse ponto. Primeira coisa, o inglês ele é uma língua bastante repetitiva e com estruturas muito formais, por mais que não pareça. Então vocês vão ver que as estruturas do inglês elas são sempre as mesmas. Isso é bom, isso não é. Por quê? Por que ele é bom? Porque você lembrou de uma estrutura, ela é usada sempre do mesmo jeito. Por que não é? Porque a gente no português é acostumado com recombinações dessas estruturas. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente vai tentar recombinar pensando no português e não dá bom. Dá uma série de problemas. A segunda coisa, e é aqui que a gente se embanana muito quando está aprendendo inglês, é que quando você começa os seus estudos de língua inglesa e começa a pensar também, poxa, mas será que eu vou usar isso? E minha resposta é, sim, você vai usar. Por qual razão? Para você ser mais claro, principalmente em comunicação oral. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, isso traz um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de precisão na sua comunicação. E o conditional é uma forma de você testar o que você já conhece de estrutura de construção. Junto com o reported speech e junto com o passivo, são 3 formas de inglês que você consegue dominar quando você domina o resto da estrutura. Então é basicamente isso. Então vamos voltar aqui. Então vamos ver como que a gente consegue ser específico usando os conditionals. Primeira coisa, a gente tem que estabelecer alguns limites das minhas condições. Isso em português ocorre, mas a gente não precisa de uma estrutura para determinar isso. A gente tem outras maneiras que são muito mais fáceis da gente utilizar. Então, por exemplo, eu determino que uma coisa ela pode acontecer até um determinado ponto. Para isso, em inglês, eu utilizo as long as, so long as, only if, on condition that, provided that, pode ser que tenha ou não, provided that. As long as e on condition that são tipo diferentes de formalidade. As long as mais usual porque é menos formal, on condition that é mais formal. Então, esses são usos de condições sem o if clause, e o que já dá bastante trabalho para a gente. Então vamos ver aqui. You can play in the living room if you don't make a mess. Vocês podem brincar na sala de estar se vocês não fizerem nenhuma bagunça. Então isso está dizendo aqui. Só que eu posso ser um pouco mais específico. E olha o que acontece quando eu troco por as long as. Vocês podem brincar na sala de estar desde que vocês não façam bagunça. Então estou estabelecendo um limite aqui. Tem diferença? Tem. Porque vamos pensar aqui numa coisa. Quando eu digo assim em inglês, se você não fizer, fez aquilo ali parou. Desde que você não faça isso, eu estou dizendo assim.
Você pode fazer X, pode fazer Y, pode fazer Z, mas fez Z2, para aí. Então eu estabeleço um limite de até onde que você pode ir. You can plan the living room as long as you don't make a mess. Desde que você não faça isso. Se você fizer qualquer outra coisa que não chegue nisso, sem problema. Não parece assim muito diferente para nós, mas você tem que pensar numa coisa assim. Imagina que em português eu digo o seguinte. Vamos pensar aqui na realidade de língua portuguesa. Se você não estudar, não tirará boas notas. Então eu estou estabelecendo uma condição de faça e não faça. Desde que você estude, você tirará boas notas. Então, o tirar boas notas, o limite das boas notas é o quanto você está estudando. E aqui que é interessante. Eu não estou dizendo que você não está estudando, mas desde que você estude muito, desde que você se aplique, suas notas vão melhorando. E eu melhoro um pouco essa mensagem. Estou sendo bem mais específico no que eu quero dizer. E isso é tudo. Então, para a gente poder encerrar nossa aula, esses são os outros dos condicionais. E, para falar a verdade, eu sugiro que vocês voltem no primeiro, segundo e terceiro. Depois voltem aqui, porque esses são todos os condicionais básicos no inglês. Há outras formas de condicional em inglês? Existem, mas todas elas derivam desse modelo comum. Você tem condicionais que utilizam, por exemplo, o or, que é o ou. Você tem condições disso, no caso, condições excludentes, uma coisa ou outra, mas todas elas têm esse modelo básico. E é isso então, turma. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e nos vemos então na nossa próxima aula.